Oi, pessoal, estamos de volta com os artrópodes e aí nós vamos continuar da onde paramos. Então, nós vimos até insetos e aí agora faltam mais 4 grupos aí adiante. Então, o próximo grupo, fora os insetos, são o grupo dos dos crustáceos. Os crustáceos, como nós vemos aqui, como o camarão, eles possuem 4 antenas, 2 pares, 2 maiores e 2 menores. Essas menores, geralmente, a pessoa, quando tira o exoesqueleto do camarão, acaba machucando o dedo. Aqui a gente tem o céfalo-tórax, que é a divisão do corpo, e o abdômen. Então, no abdômen, a gente tem algumas patas abdominais natatórias, que é diferenciado, e no céfalo-tórax a gente tem aí as patas para locomoção, já que muitos desses crustáceos são animais que caminham no fundo do mar. Então, um exemplo deles é o próprio camarão, que é o que está aí. Nós temos também as lagostas, temos também a tatuíra, né? E assim, o siri, o caranguejo. Então, vejam que o que nós temos de característica desses animais também. Eles têm um número de patas variadas. Então, de todos os artrópodes, são um grupo que eu não consigo determinar. Então, tem alguns que têm... A gente bota uma média de 10 patas. Alguns têm mais, outros têm menos. Quais são as características dos crustáceos? A maioria vive no mar ou próximo à água, tem respiração branquial, a maioria. Eles têm o céfalo-tórax com 2 pares de antenas, como eu já falei para vocês, um par de olhos, apêndices ao redor da boca e tem um variado número de patas. Então, sempre quando fala de crustáceo, o número de patas é variado. O abdômen tem pernas, auxilia na natação, que seria no abdômen ali, naquela região segmentada, reprodução sexuada e externa, e nos crustáceos nós temos um desenvolvimento total, mas a gente diz que é um desenvolvimento indireto com ovo, larva e adulto. Os crustáceos também têm a sua respiração associada à circulação, e um dado muito importante são as glândulas verdes que localizam-se nessa região aqui. Então, estão vendo aqui a bexiga, como se fosse, né, a sua excreção. Canal nefridial, labirinto e assim vai. Então, quando a pessoa fala assim, você tem uma cabeça de camarão porque tem fezes na cabeça, na verdade não são fezes. É como se fosse xixi na cabeça. Então, não é bem fezes. O tubo digestório deles acaba lá no final, né, no final do abdômen, mas aqui na cabeça que fica essa coloração esverdeada é a glândula de excreção, que é como se fosse o xixi. Então, não é merda na cabeça que a pessoa tem, é xixi. Então, aqui ficam os crustáceos. Os aracnídeos, que já é um grupo bem conhecido também por todos, eles são o único grupo a não ter antenas. Ele tem 4 pares de patas, ou 8 patas, e aqui a gente tem os pedipalpos. Os pedipalpos, eles não servem para locomoção. Eles são anexos sensoriais. E as quelíceras, que seria a boca dessa aranha, que em algumas aranhas acaba injetando veneno, tá? É um aparelho bucal. E o abdômen, que está aqui atrás, que é a parte sexual, e no caso da aranha, aquelas que são as fêmeas fiandeiras, é onde sai para poder formar a sua teia. Só reparem aqui, tá, pessoal? Pedipalpos, que são essas 2 estruturas, e aqui tá escrito errado, tá? O nome é quelíceras com E, como tá aqui. Então, tá errado nesse slide aí do Planeta Biologia. Os aracnídeos têm pulmões foliáceos associados à circulação, como mostra aqui, ó, bem nessa região do abdômen. Tem glândulas coxais na sua excreção, que tá aqui embaixo, alguns túbulos de Malpighi, e tem suas glândulas serigícenas, que são as suas glândulas também de produção de teia, que fica aqui no final do abdômen. Então, as aranhas, né, nem toda fêmea faz teia, mas algumas fêmeas fazem, e a teia é de acordo com a espécie de aranha, certo? Geralmente, as maiores aranhas não fazem teia, as menores fazem. E não é o tamanho da teia que vai dizer o tamanho da aranha. Aqui a gente tem, né, mais ou menos como é que seria uma anatomia interna de um aracnídeo, que no caso aqui é a aranha.
Então a aranha, não sei se vocês conseguiram observar, aqui nesse desenho não ficou bem claro, ela tem olhos ou ocelos, isso sempre mostra em vários desenhos sobre os aracnídeos. Então eles têm vários ocelos, né? Eles têm aqui, ó, sua glândula de veneno, que vai ser injetado na sua quelícera quando tem esse dente. Nem toda aranha ela é letal ao humano, a aranha sempre vai ser letal para o seu tipo de alimentação. Então, geralmente, as aranhas maiores, elas picam, machucam, mas não são letais. Como a caranguejeira, como a outra aranha, que eu esqueci o nome agora. A tarântula, né, são aranhas que não nos matam. A picada dói, mas ela não é letal ao humano. Agora, tem uma aranha bem pequenininha, que é a Loxosceles, que é a aranha marrom, que tem 2 centímetros de corpo, que tá na nossa casa, no dia a dia, ela é bem puxando, assim, um marronzinho, puxando pro vermelho. Essa, sim, é perigosa, ela é extremamente pequena, com as patinhas bem pequenas. Se não é a Loxosceles, aqui na nossa região não tem outra aranha que seja tão preocupante, apenas a Loxosceles. E aí nós temos também no grupo dos aracnídeos, nós temos os cravos, nós temos a aranha e nós também temos os escorpiões. Os escorpiões também têm 8 patas, tem aqui os seus pedipalpos, né, que são as garras, que vão ter uma outra função. Então, lembrando, pessoal, que patas são para locomoção. Essas garras aqui não contam como patas, tá? E o abdômen acaba num comprimento e aqui nós temos o aguilhão, que seria a glândula de veneno dos escorpiões, tá? O escorpião é um animal bem interessante, que quando ele se sente ameaçado, ele mesmo injeta o veneno no corpo e ele comete suicídio. Então ele não dá nem um gostinho do seu predador matar. Claro que tem predadores aí de escorpiões que são imunes ao veneno, certo? Escorpião já é mais perigoso para os humanos, principalmente alguns escorpiões aqui da nossa região, e cada vez vem aumentando mais os casos de picadas de escorpiões que adoram morar nos tênis, né? Então é sempre importante, quando fica com tênis, jogar embaixo da cama, dar uma olhadinha se não tem nenhum escorpião. O outro grupo, né, o último grupo aí, que é muito interessante, são o grupo dos miriápodes. Miriápodes quer dizer muitas patas, milhares de patas. Um deles é uma amiga queridíssima que todo mundo já ouviu falar, que é a centopeia ou lacraia, que ela tem um par de pata por segmento, ela é toda segmentada, ela tem um par de antenas, tem cabeça, tronco. E o outro é o piolho de cobra, que ele tem uma coloração marrom e ele é inofensivo, embora tenha vários mitos sobre ele. Ele tem 2 pares de pata por segmento. Também tem um par de antenas. Então ele é um bichinho que é marrom e aparece sempre no verão, e quando você toca nele ele fica igual uma bolinha, né? E outra coisa interessante sobre a lacraia, que ela é venenosa e vem aparecendo muitas lacraias aí nessa época, o que não aparecia. Existem variações de tamanho de lacraias, tem lacraias extremamente grandes que comem até camundongos e tem lacraias menores. Elas não vão nos machucar, nos matar, mas às vezes é perigoso uma criança, né, ver aquele bichinho bonitinho, que ele geralmente tem o corpo preto e a cabeça e a cauda vermelha. É esse tipo de lacraia que aparece na nossa região, então tem que tomar um pouco de cuidado. Então, os diplópodes, eles são terrestres e herbívoros, são decompositores, não tem veneno nenhum. Na cabeça tem olhos simples, um par de antenas, não tem forcípulas porque não injetam veneno. Tem o tronco, vários segmentos, então são 2 pares por segmento. Então aqui tá, ó. Aqui é ele esticado, sempre onde tem um monte de folha, o material em decomposição, ele vai estar presente. E aqui é como a gente geralmente encontra ele. Aqui seria uma foto bem aproximada para a gente observar os olhos, né, as antenas, a boca e as patas por segmento, tá? Então ele não vai te matar, não vai entrar no teu ouvido, não vai fazer nada. Esquece desses mitos aí. O problema é que às vezes a pessoa acaba esmagando esse animal quando mata e pode até dar uma alergia se botar a mão ali, depois coçar no olho, é isso que pode acontecer. E o nosso último grande finale são os quilópodes, que é a lacraia e o piolho de cobra, que é
piolho de cobra, perdão, a lacraia ou a centopeia, que ela é mais ou menos ou nessa coloração, que é mais difícil aqui é mais fácil estar nessa coloração. São carnívoros, tem respiração traqueal, os dois, excreção pelo túbulo de Malpighi, tem um par de antenas na cabeça, um par de olho simples, só que ele tem forcícula e peçanha, que tá aqui, ó. Ó a forcícula aqui, ó, que é onde injeta veneno. E tem um par de patas por segmento. E eu vou voltar no slide que eu falei para vocês naquela aula, que é nesse slide aqui, que é extremamente importante vocês estarem fixando o conteúdo que vocês têm na apostila também. Então, a gente tem inseto, aracnídeo, crustáceos, quilópodes e diplópodes. O corpo dos insetos é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Aracnídeos e crustáceos é céfalo-tórax e abdômen. A cabeça e tronco. E os diplópodes são parecidos com os insetos. Insetos, 3 pares de patas, aracnídeos, 4 pares, crustáceos, 5 pares, quilópodes, 1 par por segmento, diplópodes, 2 pares de segmentos. Todos eles, a maioria tem respiração traqueal, os crustáceos, os aquáticos têm respiração branquial e os aracnídeos têm filo traqueal. Excreção, a maioria é túbulos de Malpighi, com exceção dos aracnídeos, que são as glândulas coxais, e nos crustáceos, as glândulas verdes, que são na cabeça. Então, insetos, nós temos gafanhoto, barata, abelha, borboleta, grilho, piolho, e assim vai. Aracnídeos, aranhas, ácaros, escorpiões e carrapatos. Quilópodes, camarão, lagosta, siri, caranguejo, lagostim, lacraia e piolho de cobra. Então, essa é uma tabela resumida de todos os artrópodes, que é extremamente importante vocês saberem. Então, uma coisa que dá para classificar também é saber que inseto o único que tem asa é inseto, o único que não tem antena é aracnídeo, e o que tem um par de antenas são os crustáceos. Quilópodes e diplópodes são sempre trabalhados juntos, e um é venenoso, que é o que tem um par de pata por segmento, e o outro tem 2 pares de pata por segmento, e não ameaçam a nós humanos. É isso aí. A aula não foi tão longa. Peguem esse conteúdo, estudem, que em breve nós teremos a nossa avaliação. Um beijo e até mais.